O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, em mais um programa Momento com Deus. E eu estou feliz, meu amado ouvinte, de nós estarmos juntos para ouvir a voz de Deus sobre os nossos corações. Eu gostaria de dizer que nesta segunda-feira, o tema qual o Senhor nos proporcionou é: fina é a ostra que, quando incomodada por grãos de areia, reage produzindo pérolas. Eu gostaria nesses rápidos momentos que você venha se colocar na sua consciência e na sua inconsciência como você está agindo. Nós sabemos que uma ostra, né? Quando entra dentro dela um grão de areia, ali é incomodada, né? Hanai decanto labanai. E nós sabemos que há uma substância dentro da ostra com o nome de naca, a qual ela começa a fazer denei xanabanaia, por cima desse grão de areia, vários decanto labanaia, formando coberturas, e no decorrer de 3 anos é formada uma linda pérola. O que Deus quer nos falar nessa tarde? Eu não sei como nequei xanabanaia. O inimigo tem acusado você, tem entrado com situações para te desanimar. Eu gostaria, antes que nós viéssemos orar, que você colocasse-se na posição de uma ostra. A ostra está ali, decova sube de canto labanaia, quietinha de canto labanaia. E de repente entra algo dentro dela. E ela tem que conviver. Ela tem que formar a substância, né, com qual o nome naca, e fazer várias superfícies para no decorrer do tempo se formar uma linda pérola. O que é essa pérola nessa tarde que Deus quer falar através do programa Momento com Deus? É as suas atitudes. Deus quer que cada grão de areia que vier sobre os seus olhos, que vier sobre o seu coração, não venha produzir coisas ruins, mas que através do perdão, vamos colocar a substância naca, como perdão, como amor, como olhar para o próximo querendo bem. E você pode ter certeza que aquilo que te incomoda hoje será um cenário de vitória, produzirá pérolas dentro do seu coração. Eu gostaria nesse dia de feriado que você colocasse a mão sobre o seu coração, que você se desligasse da terra por uns momentos e que você entrasse no céu e deixasse Deus falar o seu coração. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento de queixa na banaia, de couvari de quei, eu entro perante de queixa na banaia, o teu altar, pedindo perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pedindo que o Senhor abra o céu de queixa na baçúbia, que desça um exército de anjos, Pai, e que cada anjo venha de encontro de couva sube de calabanaia a cada ouvinte nessa tarde, que cada ouvinte de couva sube de queixa na banaia venha sentir a tua graça, o teu perdão, o teu amor que é incondicional. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, cada ouvinte venha receber do Senhor a alegria do Espírito Santo de Deus. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha se fazer presente. Que nessa tarde, decanto labanaia, o homem não venha olhar para os problemas, nem para as adversidades, mas venha olhar para o alto. Porque quando nós olhamos para os lados, quando nós olhamos para baixo, nós só conseguimos alcançar derrota, nós só conseguimos ver problemas, mas quando nós olhamos para os montes céus, quando elevamos os nossos olhos ao monte, nós sentimos do Senhor a paz regeneradora, nós sentimos a clarificação que desce sobre a nossa mente, e nós sabemos, Deus,
que quando o Senhor nos envia, Deus, a paz interior, nós contemplamos a vitória. Deus, neste momento, Pai querido, Pai amado, eu quero que o Senhor visite cada ouvinte segundo a sua necessidade. Nessa tarde existem ouvintes, Pai, que estão passando por problemas emocionais, outros estão passando por problema dos vícios, das drogas, do álcool, do cigarro, outros estão passando de queixa na manaia, precisando, Deus, de mudança de caráter. Existem pessoas, Pai, nessa tarde que estão ouvindo o programa, a qual ninguém mais dá nada por ele, mas que através da reflexão bíblica, através da oração, eles venham sentir a graça imerecedora do Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. Nós sabemos que quando o Senhor está no nosso barco, Pai querido, Pai amado, caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deus, que nessa tarde, Pai querido, o Senhor venha nos erguer o nosso altar espiritual perante o Senhor, que nós venhamos reconhecer os nossos erros, que nós venhamos reconhecer as nossas falhas. Deus, aqueles que estão passando por enfermidades, sejam elas espirituais, físicas, emocionais, que o Senhor possa estar entrando com providência nesse dia. Pai querido, visita cada igreja, cada aprisco, cada pastor, independente de denominação. Que o Senhor possa, neste decanto, Pai, se fazer presente em cada igreja. Deus, nós necessitamos de Ti nesse dia. Cobre-nos com Teu sangue, Deus. Fala conosco nesses minutos, porque precisamos de Deus, nos preparar a cada momento para estarmos junto a Ti. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor me proporcionou esse tema, que fina é a ostra quando incomodada pelos grãos de areia, reage produzindo pérolas, a primeira palavra desse tema diz fina, né? Nós devemos ser finos, nós devemos ser agradáveis. Muitas vezes as pessoas, a família, alguém da igreja, alguém da sociedade, vem de encontro conosco com palavras agressivas, e Deus quer que nós fazemos o quê? Que nós venhamos ter atitude de pessoas que têm domínio próprio, pessoas que sabem ser temperadas, pessoas que não julgam o teu próximo, pessoas que olham com doçura, com amor e com perdão. E como nós falamos aqui no início do programa, uma ostra, quando ela é incomodada por um grão de areia, ela é necessário viver com esse grão de areia dentro dela. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o processo que é uma pérola ser formada dentro de uma ostra. Mas quando esse grão entra dentro da ostra, ela precisa reagir através da sua substância naca, formando uma cobertura em cima desse grão por algum tempo, geralmente 3 anos, até que se é descoberta, esta ostra é aberta pelas mãos do homem e é uma linda pérola. Por isso que a pérola legítima, ela tem um valor caro. E assim é você. Você, de queixa na manaia, é uma ostra quando você conhece Jesus. Mas com o tempo, você precisa não aceitar somente Jesus. Você precisa conviver com os grãos de areia. Você precisa conviver sabendo que Jesus irá, de queixa na manaia, produzir um grão de areia dentro do seu coração, a se formar uma linda e valiosa pérola nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que não existe meio evangelho, não existe meia salvação, não existe meio cristão. Ou é Deus ou é mundo. Então, para nessa tarde, você saber realmente quem é Deus na sua vida, você precisa sair de cima do muro. Você precisa falar assim: eu não quero ficar numa condição de ostra. Eu quero ser transformada, eu quero ser produzida. E no momento certo, eu quero ser uma pérola aos olhos de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele não nos olha o nosso exterior,
a nossa religiosidade. Deus, Ele olha o nosso interior. Ele se agrada da nossa sinceridade. Eu quero dizer nessa tarde que a religião muitas vezes nos traz fardos pesados, mas Jesus é um fardo leve. E é isso que Ele quer introduzir nas igrejas. Muitas vezes eu tenho contemplado isso por onde eu tenho passado, por algumas denominações. As pessoas precisando perdoar, as pessoas precisando amar, as pessoas querendo dividir púlpito, as pessoas querendo ser mais do que o seu pastor, as pessoas julgando os seus próprios irmãos dentro da igreja. Eu quero te dizer que você não pode ficar em condição de ostra. Você precisa pedir ao Senhor que você seja lapidado, que você precisa a cada dia conhecer os dons do Espírito, conhecer as armaduras do Espírito, para que no momento certo você venha se produzir como uma pérola, a qual as pessoas olham e vejam o espelho de Deus sobre sua vida. Nessa tarde, eu quero te dizer que a maior marca de um ministério aprovado por Deus são as marcas das feridas provadas no preparo por Deus. Por isso, a ostra, ela é Hanai Dekova Subedekeixanamanai. Ela tem a marca de receber um grão de areia, mas através dessa casca de queixanabanai, desse decova sube, desta ostra, é formulado decanto labanai, uma pérola. Eu não sei o que você tem passado nessa tarde, mas através da sua estrutura física, humana, Deus quer produzir dentro de você frutos do Espírito. E nessa tarde, eu quero falar sobre 2 personagens na Bíblia. Eu quero falar sobre o filho pródigo. No capítulo 15 de Lucas, no versículo 11, que diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quero também falar nesse dia em Gênesis, capítulo 28, versículo 11, que diz assim: tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Nessa tarde, nós iremos trabalhar em Gênesis 28, versículo 13, e vamos trabalhar em Lucas 15, versículo 13. Eu quero falar primeiramente no filho pródigo. O filho pródigo, o seu pai era um fazendeiro, havia muitas posses. E um dia o seu filho criou ali de Queixanabanai os seus olhos humanos e pediu ao pai, em um estado de rebeldia, que queria sair de casa, que ele queria ir para o mundo, que ele não queria mais ficar ali com seu pai e com seu irmão. E o seu pai disse que ele poderia ir. E ele foi. Mas nós sabemos que Hanai Dekova Subian, o seu vestido celestial, o seu anel e sua sandália, que eram armamentos do Senhor, ficaram na casa do pai. E a palavra de Deus diz que o filho pródigo ele caiu no mundão. E nessa tarde Deus me diz que existem pessoas que querem desistir de estarem na casa de Deus para servir o mundo, porque pensa que as perseguições de Satanás têm sido tão fortes que pensa assim: Deus não está na minha vida. Eu quero te dizer que se você for para o mundo, se você for para a orgia, se você for participar do pecado, das concupiscências da carne, você vai ter muitos prejuízos.
E a palavra de Deus diz que o filho pródigo foi. Mas a palavra de Deus diz que tudo se acabou, a área material, todo o seu dinheiro. E para muitas pessoas, nós só prestamos se nós tivermos as coisas materiais. Que a partir do momento que nós não temos mais dinheiro, as pessoas começam a nos olhar de uma maneira como nós não temos valor. E a palavra de Deus diz que aquele jovem começou a passar necessidade. E no versículo 15 diz: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Nós sabemos que o povo judeu não come porcos, porque acha que é um animal imundo. E quem poderia oferecer porcos para o filho pródigo, senão Satanás? Assim é aquele que está fora da presença de Deus. Quando você está participando, não do banquete de Deus, mas das migalhas de Satanás, você precisa cuidar dos porcos. E a palavra de Deus diz que, então ele começou ali a pegar alfarrobas e se alimentar. Mas naquele momento, começou a ter uma obra regeneradora dentro do filho pródigo. Ele começou a lembrar que na casa do pai havia alimento, que na casa do pai havia pão, que na casa do pai havia cama quentinha para dormir, que na casa do pai havia o seu anel, que era a sua identidade com Deus. Ele começou a se lembrar que havia sandálias, que eram as sandálias do evangelho, do temor de Deus sobre os seus pés. Ele começou a se lembrar da vestidura que ele precisava ter e não tinha mais. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós queremos seguir as nossas próprias condições, as nossas regras. Nós ferimos as pessoas e não pensamos que a roda gigante vai girar. E lá na frente nós vamos lembrar daquele que foi bom para conosco. E o filho pródigo começou a se lembrar da casa do pai. Ele começou a se arrepender. E eu acredito que mesmo junto ali aos porcos, ele começou a dobrar os seus joelhos e pedir: Deus, eu gostaria de voltar à casa do Pai. Porque até aqueles que servem o meu Pai estão numa condição melhor do que eu estou hoje. Eu não sei em qual condição você se encontra. Eu não sei em qual estado está a tua ostra humana nesse dia. Eu não sei quantos grãos de areia têm irritado a sua mente, os seus pensamentos, tem passado sobre o seu coração, tem passado sobre as suas emoções, mas é necessário que você produza os frutos que Deus precisa, que é o produto de calabaçúbia. Produza o arrependimento, produza nessa tarde aquilo de queixanabanaia que agrada a Deus. Dobre os teus joelhos, tenha comunhão com a tua igreja, com o teu pastor. É necessário você ter unidade com a tua família, com a sociedade, na tua igreja, com os teus vizinhos. E a palavra de Deus diz que o filho, ele foi em direção à casa do pai. E quando o pai viu o seu filho, ele disse aos seus servos: prepara as melhores vestes, prepara o anel, prepara a sandália, mata o novilho, porque hoje tem festa. E a palavra de Deus diz que o seu irmão, que havia ficado mais velho, ele não concordou. Ele pensou desta forma: mas como que ele saiu de casa, foi com rebelde, foi embora e agora volta e vai ter festa? Quantos estão na casa de Deus e só sabe julgar as ovelhas perdidas? Quantos estão na casa de Deus e quer só apontar o dedo para as dracmas perdidas? Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus relata no capítulo 15 de Lucas, na parábola da ovelha perdida, no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola da dracma perdida, versículo 10 do capítulo 15 de Lucas. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando aquele pai viu aquele filho voltando, ele se alegrou e houve festa.
E o seu irmão, cheio de egoísmo, cheio de ódio, pensou desta forma: como que ele sai, vai para o mundo, volta e ainda tem festa? Eu quero te dizer, meu amado, não julgue o seu próximo. Se você está na casa de Deus, está no ciclo de oração, se você é cantor, se você é pregador, se você é presbítero, não ria daquele que caiu, que precisou sair um pouco da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que até o ladrão na cruz, ele teve arrependimento. E ele, de queixanabanai, o Senhor Jesus o levou junto. A palavra de Deus diz também, eu quero falar um pouquinho sobre Jacó, que Jacó enganou seu pai. Ele se passou por Esaú. Ele pegou a primogenitura de Esaú. Ele teve que fugir de casa. Ele precisou sair da sua terra. Ele precisou de ir para outra terra. Mas naquela visão da escada, o anjo havia revelado que ele retornaria no tempo certo para aquela terra. E haveria uma descendência sobre a vida dele naquele lugar. E Jacó, nós sabemos que ele foi embora. E ele nunca mais viu sua mãe nem seu pai. Jacó, por um momento, ele não pensou na sua precipitação. Assim como o filho pródigo. Ele pensou no momento: eu vou, e se não der certo, eu tento de outro jeito. Mas a palavra de Deus diz que Deus é misericórdia, que Deus é graça. E se há promessa, Ele cumpre nas nossas vidas. E nós sabemos que quando Jacó chegou na casa de Labão, ele se apaixonou por Raquel. Mas Labão sabia que Jacó havia enganado o seu pai Isaque. E ali Labão disse: ele terá minha filha, mas ele terá 7 anos de trabalho. Eu não quero dinheiro de Jacó, mas ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que ter o preço para receber a vitória. E assim somos nós. Deus marca os nossos ministérios. Não para que nós pensamos ser melhores do que os outros, mas para que nós venhamos ter a marca. Que para ser aprovado por Deus, nós fomos provados. E a palavra de Deus diz que Jacó casou com Lia, depois com Raquel. Mas chegou o momento que ele precisou sair da terra do seu sogro e voltar para onde estava Esaú. E ali a palavra de Deus diz que ele teve que guerrear com o anjo. E ali ele já não era mais Jacó o enganador, mas recebeu um novo nome, o nome de Israel, a qual seria o pai das 12 tribos. Eu quero te dizer nesse dia, não me importa qual história você está passando. Se você está nas drogas, se você está passando por dívidas, se você está passando por um divórcio, se você está desviado da casa de Deus, eu só quero nessa tarde que você conserte o seu altar perante Deus. E a palavra de Deus diz que Jacó retornou. E a palavra de Deus diz que Esaú o abraçou. E houve harmonia. Existem pessoas ouvindo o programa nesse dia que precisam se consertar com irmãos, com pais, com mães, com pessoas. E eu quero te dizer, se conserte. Porque grandes coisas tem o Senhor para fazer através da sua vida. E o filho pródigo também. Eu não sei se você saiu da casa de Deus, se você pensou assim: eu já recebi os dons, eu já falo em línguas, eu já sapateio, eu já sei pregar. Para que eu vou ficar escutando o pastor e vou ficar obedecendo o pastor? Cuidado com a rebeldia, cuidado, porque aquele que sai da casa do pai, Deus traz. Nós sabemos que Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele tomou outra direção. E veio grandes ondas sobre aquele navio. E precisou Jonas se lançar e ficar na barriga de um peixe durante 3 dias, para que Deus tivesse misericórdia e o colocasse em Nínive para fazer a obra. Então, nessa tarde, eu não sei se você está como Jacó ou você está como filho pródigo, mas eu quero te dizer, medite em Gênesis capítulo 28 e medite em Lucas 15, e Deus falará com você. Eu quero te dizer que a estrutura da ostra, ela é para produzir vida à pérola. Eu quero te dizer que a ostra nessa tarde é o seu coração.
E para esse Dequeixanamanai, essa semente de Deus crescer e criar frutos do perdão, do amor, do domínio próprio e de um arrependimento, necessita que você coloque em oração, dobre os seus joelhos, aquilo que Deus quer. A naca que produz a circunstância, a substância para produzir a pérola, hoje é o seu coração, é o seu livre-arbítrio. Cuidado com o seu livre-arbítrio, porque muitas vezes Deus nem sempre vai te colocar pelo caminho direito, mas vai te colocar pelo caminho esquerdo, para que você lá na frente encontre o caminho direito e reconheça seus erros. Deus está falando com muitas pessoas hoje que é cabeça dura e que precisa descer na olaria de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, amado, nessa tarde, Deus, queremos elevar os olhos aos altos montes, pedir perdão dos nossos pecados, que nós não venhamos ter a rebeldia do filho pródigo e que nem venhamos ser enganadores como Jacó, mas que venhamos esperar o tempo da promessa, que venhamos andar na direção do Senhor, que o Senhor, Deus, use, Deus, o nosso coração como uma ostra que vai produzir vida, mas que através do nosso livre-arbítrio, nós venhamos escolher as coisas boas e deixar de lado as ruins, porque sabemos, Senhor, que assim como o filho pródigo, assim como Jacó, saiu da sua terra, mas precisou reconhecer os seus erros, reconhecer que precisava de mudança de caráter e no tempo certo chegar na terra prometida e ganhar as vitórias. Deus, que nesse dia o Senhor visite cada ouvinte, segundo cada necessidade, que cada ouvinte venha receber essa palavra nessa tarde e que o teu Santo Espírito venha completar sobre o coração de cada um. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, aqui encerramos mais um programa Momento com Deus. Continue orando pela irmã Silvia. E se assim Deus permitir, na próxima segunda-feira, estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Medite na letra desse hino. E você vai ver que é muito melhor estar na presença de Deus, na casa de Deus, do que no mundo, no pecado, na Babilônia. Graça e paz, um abraço da irmã Silvia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, verei a
Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.